Uma luz na Babilônia. Apresentando Daniel. Daniel era um jovem que se viu longe de casa. Ele foi levado para a Babilônia, um lugar de ídolos, onde adoravam muitos deuses. Mesmo assim, Daniel se recusou a abandonar sua fé. Ele escolheu honrar a Deus. A vida de Daniel foi uma luz. Ele vivia em um lugar escuro, mas sua fé era um farol, mostrando aos outros um caminho melhor. Ele enfrentou muitos desafios, mas em todos eles, Deus estava com ele. Daniel nunca perdeu a esperança. Sua história, encontrada na Bíblia, é um poderoso lembrete de que Deus está conosco. Ele está conosco em nossas lutas, nos ajudando a superar e nos dando força. Uma terra estrangeira, uma fé inabalável. O cativeiro de Daniel. Imagine ser um jovem levado cativo para uma terra estrangeira. Essa era a realidade de Daniel. Ele foi levado para a Babilônia ainda adolescente. A Babilônia era uma cidade incrível, poderosa e influente, mas também um lugar de grande perversidade. Os babilônios adoravam muitos deuses, e seus costumes não eram os costumes de Deus. Daniel poderia facilmente ter abandonado sua fé e se misturado, mas escolheu permanecer fiel a Deus. Ele se recusou a comprometer sua fé, o que exigiu uma coragem tremenda. Ele estava cercado por pessoas que não o entendiam. A história de Daniel nos lembra que podemos enfrentar desafios e nos sentir sozinhos, mas Deus está sempre conosco. Ele nos dará a força para permanecermos firmes. Sabedoria do alto. O dom da interpretação de Daniel. Deus deu a Daniel um dom especial. Ele podia interpretar sonhos. Esse dom veio de Deus, e Daniel o usou para servir a Deus e ajudar os outros. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho que não conseguia entender. Seus sábios não puderam ajudá-lo. Eles eram impotentes. Quando Daniel soube do dilema do rei, ele sabia que poderia ajudar. Ele orou a Deus, e Deus lhe revelou o significado do sonho. Daniel não teve medo. Ele foi até o rei e lhe contou tudo. O dom de Daniel não era apenas para ele. Era um dom para compartilhar. Deus nos dá a todos dons, e devemos usá-los para servi-lo e ajudar os outros. Revelando o mistério. O sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor era perturbador. Era uma imagem poderosa de uma estátua feita de diferentes materiais. Uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturados com barro. Daniel ouviu o sonho e soube o que significava. Ele disse ao rei que as diferentes partes da estátua representavam diferentes reinos que governariam o mundo. A cabeça de ouro era a Babilônia, o reino governante atual. Os outros materiais representavam reinos que se seguiriam, cada um mais fraco que o anterior. A interpretação de Daniel impressionou o rei. Ele ficou impressionado com a sabedoria de Daniel e percebeu que o Deus de Daniel era o único Deus verdadeiro. Prova de fogo. A fornalha ardente. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ordenou que todos a adorassem. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram. Eles eram amigos de Daniel e também fiéis a Deus. Eles não se curvariam. O rei ficou furioso. Ele ordenou que fossem jogados em uma fornalha ardente. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. As chamas eram tão quentes que mataram os soldados que jogaram os 3 homens lá dentro. Mas Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram feridos pelo fogo. Eles ficaram no meio das chamas, louvando a Deus. Nabucodonosor ficou atônito. Ele os viu andando no fogo com uma 4ª pessoa. Ele disse: "Olhem, vejo 4 homens andando no fogo, desamarrados e ilesos, e o 4º parece um filho dos deuses." Ele os chamou para fora da fornalha. Eles saíram sem nem cheiro de fumaça.
O rei fez um decreto. Ele proclamou a grandeza de Deus. Ele disse que todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Os 3 homens foram elogiados por sua coragem e sua fé. Orgulho e humildade. A transformação de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei orgulhoso. Ele deixou seu orgulho consumi-lo. Ele se esqueceu de Deus. Ele pensou que era responsável por sua própria grandeza. Ele se gabava de seu poder. Ele disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, por meu grande poder e para a glória de minha majestade?" Deus humilhou Nabucodonosor. Ele lhe enviou um sonho. O sonho o avisou que ele perderia a cabeça, que viveria como um animal, se não voltasse para Deus. Nabucodonosor ignorou o aviso. Ele continuou em seu orgulho. Ele foi expulso de seu trono. Ele viveu como um animal selvagem. Depois de um tempo, Nabucodonosor olhou para o céu. Ele reconheceu a Deus. Ele louvou a Deus. Ele voltou a si. Ele aprendeu uma lição valiosa. O verdadeiro poder vem de Deus. A humildade é essencial. A escrita na parede. O festim de Belsazar. Belsazar era um rei posterior da Babilônia. Ele estava dando um grande festim. Ele estava usando os cálices do templo de Jerusalém. Ele estava bebendo vinho e louvando seus falsos deuses. De repente, dedos apareceram. Eles estavam escrevendo na parede. O rei ficou apavorado. Ele chamou seus sábios. Ele pediu que interpretassem a escrita, mas eles não conseguiram entendê-la. Daniel foi chamado. Ele veio perante o rei. Ele leu a escrita na parede. Dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel interpretou a escrita. Ele disse que significava que o reinado de Belsazar havia terminado. Seu reino seria dividido. Seria dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Os medos e persas assumiram o reino. A interpretação de Daniel se tornou realidade. Deus está no controle. Uma cova de libertação. Daniel na cova dos leões. Dário era agora o rei. Ele era um bom rei. Ele gostava de Daniel. Ele colocou Daniel em uma posição de autoridade. Os inimigos de Daniel estavam com ciúmes. Eles enganaram Dário. Eles o fizeram assinar um decreto. Ninguém podia orar a ninguém além de Dário. Daniel sabia sobre o decreto, mas ele continuou a orar a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, assim como sempre fazia. O rei ficou chateado. Ele havia sido enganado. Ele gostava de Daniel, mas ele tinha que seguir a lei. Ele jogou Daniel em uma cova de leões. Deus protegeu Daniel. Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Na manhã seguinte, Dário correu para a cova. Ele chamou por Daniel. Ele ficou muito feliz ao encontrar Daniel vivo. O rei puniu os homens maus. Ele fez um novo decreto. Todos devem adorar o Deus de Daniel. Um legado de coragem e fé. O impacto duradouro de Daniel. A história de Daniel é uma inspiração. Ela nos ensina sobre coragem. Podemos enfrentar nossos medos. Podemos defender o que acreditamos, mesmo quando é difícil. A vida de Daniel foi um testemunho de fé. Ele confiou em Deus. Ele obedeceu a Deus. Deus o honrou. Deus lhe deu força. Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu proteção. A história de Daniel é um lembrete. Deus está agindo. Ele está agindo em nossas vidas. Ele está agindo em nosso mundo, mesmo quando não podemos ver. O legado de Daniel é atemporal. Ele nos fala hoje. Ele nos encoraja. Podemos viver com coragem. Podemos viver com fé. Podemos fazer a diferença. Não importa os desafios que enfrentamos.